Olá, amados. A paz seja com todos vocês. Que a paz do Senhor esteja na sua casa, entre os seus amigos, seus parentes, seus vizinhos, e que você, mesmo nos dias tão difíceis que nós estamos vivendo, consigam ter paz nos vossos corações. Eu tenho que confessar que é uma tarefa muito difícil falar com vocês na frente de uma câmera, porque eu estou tão acostumada a falar em público, a falar na sala de aula, ensinar, a falar no púlpito e ver a reação das pessoas que me ouvem, olhar nos olhos e falar para uma câmera não é uma tarefa fácil para mim. Mas eu pretendo me acostumar com o passar do tempo. Quero fazer isto pelo menos uma vez por semana, para expressar aquilo que tenho no meu coração. Sei que existe na mídia muita gente muito capaz, fazendo coisas muito boas, que nos edificam e nos inspiram. Não quero me comparar a elas. Só quero abrir um canal de comunicação e poder externar o que está dentro de mim, aquilo que sinto no meu coração, transmitir para vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje quero falar sobre estar rendido, estar entregue. E quero falar um pouco sobre o chamado de Jesus, sobre o ser discípulo, sobre o discipulado. Para isso eu vou usar dois textos da Palavra de Deus. O primeiro está em Marcos, no capítulo 3, no versículo 13 e no versículo 14. Diz assim a Palavra de Deus: Jesus subiu a um monte, chamou os que ele quis e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele. Jesus saiu chamando homens para serem seus discípulos. Isso era uma coisa rara. Isso não acontecia. Porque normalmente nos tempos de Jesus, os rabis, os homens cultos dentro da lei, eles chamavam os seus discípulos, os seus talmidim, quando eles eram meninos. Eram os meninos que iam atrás de um rabi para serem formados por ele, dentro da lei de Moisés. Os pais que tinham condição financeira mandavam seus filhos para os rabis para serem instruídos. E aqueles que mais se destacavam, que tinham uma mente privilegiada para decorar, para se esforçar, para seguir e obedecer, eram os que aí ficavam com ele até a fase adulta. Muitos eram os rabis que andavam naquele tempo com os seus discípulos nos caminhos, nas praias. Mas eram discípulos que eles tinham formado. Os homens que Jesus estava chamando, talvez não tivessem a oportunidade de, na juventude, na adolescência ou na infância, serem colocados aos pés de um rabi para serem talmidim, para serem um talmide. Porque eles talvez fossem de famílias pobres, ou talvez porque tentaram, mas não tinham capacidade intelectual para prosseguir. Enfim, eles não foram chamados para ser discípulos. Na idade que eles estavam trabalhando no trabalho pesado, aquilo seria impossível. Ser discípulo de alguém seria impossível. Mas Jesus passou por ali, olhou para eles, depois de orar uma noite inteira, começou a chamar os seus discípulos e disse: vinde para ficar comigo. Então os discípulos começaram a andar com Jesus. E aqui nós aprendemos uma lição, que o primeiro passo para o discípulo é ficar perto de Jesus. Existia um ditado, uma palavra que eles falavam naquele tempo, que está escrita nos livros, que um talmidim, os talmidim, tinham que andar tão perto do seu rabi, do seu mestre, a ponto de no fim do dia estar coberto da poeira dos pés do seu mestre. Isso quer dizer que tinha que pisar na pegada que ele deixava na poeira, andar muito perto, observar tudo o que ele fazia, ouvir todas as palavras que ele falava. Isso era ser um talmide. Observe atentamente, não perca nada,
ouça, veja, perceba com a máxima atenção tudo que o seu rabi diz, fala e faz. Era assim que funcionava. Por quê? Porque se você segue um rabi, se você tem um mestre, se você é um talmide, você está olhando naquela pessoa o modelo do que você quer ser no futuro. É a ele que você quer seguir, é com ele que você quer se parecer. Esse é o comportamento de ser discípulo. E era isso que Jesus estava dizendo. Fiquem perto de mim, porque eu quero que vocês aprendam a ser. Eu quero ficar perto de vocês e ensinar vocês a serem de verdade. Isso implica ficar perto, implica em prestar atenção, implica em aprender a fazer, implica em ouvir como ele ora, implica em ver os seus milagres, o seu jeito de responder, o seu jeito de se comportar. Ser discípulo e estar perto implica em prestar atenção somente em Jesus. Olhar atentamente a maneira como ele fala com Deus, o Pai. Tudo isso era o que Jesus queria quando ele disse: fiquem comigo, fiquem perto de mim. Ele nos chamou para ficar e estar com ele, porque ele queria e quer ter intimidade com aqueles que ele chama. A primeira coisa que ele quer do seu discípulo é a intimidade, é falar, é conversar. Jesus não chamou seus discípulos para começarem a correr pelas praias chamando pessoas. Não, depois eles fariam isso. Mas primeiro ele queria que ficassem com ele. Porque somente perto, muito perto, comendo o pó dos pés, comendo o pó dos pés, comendo o pó dos passos do Rabi, é que nós conseguimos a transformação do nosso interior, do nosso intelecto, do nosso caráter, da nossa natureza. É coberto dessa poeira que aqueles que se dizem discípulos ou são chamados para ser, devem estar no fim do dia, na sua caminhada. Muitas vezes o que nós percebemos é que quando as pessoas chegam na fé, creem no Evangelho e vêm para a igreja ou adentram um prédio de igreja, ou vão fazer parte de um grupo de pessoas cristãs, no primeiro momento a pessoa está assim um tanto perdida, ela não sabe o que está acontecendo, ela sentiu algo no seu interior, algo aconteceu, mas ela não tem a dimensão daquilo. Parece que ela só mudou de religião. Ela era de uma religião, agora ela está de outra religião, em outra religião. E parece que com o passar dos dias ela começa a aprender, ouvir, se inteirar dos ensinamentos, conviver com os crentes, ela aprende a cantar de uma maneira diferente, ela aprende um linguajar cristão, evangélico, ela aprende que pecado tem que ser confessado, ela aprende uma série de coisas e descobre, nossa, agora eu tenho um novo código moral. Eu mudei minha moralidade, eu sou uma pessoa diferente e começa a trabalhar e lhe dá um serviço e todos querem que ele trabalhe, que ele mostre a sua fé para os outros. Ele mudou, alguma coisa mudou. Mas com o passar do tempo, a gente que já tem experiência e passou também por isso, descobre que ser discípulo é muito mais do que isso. É muito mais do que a troca de religião, é muito mais do que a troca de um código moral. Ser discípulo é ficar perto, é ouvir, é gastar tempo, é estar com ele. É muito mais contundente do que só frequentar uma igreja ou do que trocar de religião. Jesus chamou aqueles homens que não mereciam ser discípulos e que jamais seriam de alguém discípulos. Os chamou para ficar perto, em intimidade, andar com ele todo dia, para que fossem transformados nos homens que Jesus precisava para continuar a sua obra. Mas eu disse que eu ia ler 2 textos. O outro está em Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 19. Diz assim o texto:
A segunda parte: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Uma outra parte do chamado: a primeira é ficar perto, ter intimidade, ouvir tudo, aprender tudo, perceber tudo, andar junto, comunicar, parecer, imitar. Mas a segunda é um pouco mais difícil. A segunda é obedecer. Ser um talmide, além de tudo isso que eu já falei, que está em Marcos, que o texto nos dá a entender, ser discípulo é obedecer. Ser discípulo é obedecer a Jesus. E nós começamos a ter intimidade, ouvir coisas, e obedecemos e começamos a fazer coisas, e descobrimos que temos um talento, que temos um dom, que temos um chamado, e começamos a trabalhar. Essa é quase toda a experiência de todo crente, todo discípulo. Começamos a trabalhar, e de repente nos damos conta que nada fica bom, que é imperfeito, que tudo que fazemos nos frustra. Não é aquilo, não sai do jeito que a gente quer. Ainda que a gente seja chamado para aquilo, é aquilo que Deus quer que nós façamos, quando terminamos de fazer, temos a nítida impressão de que ficou imperfeito, de que não era bem aquilo, e a gente fica um pouco confuso. Mas por quê? É fácil perceber. A gente logo vai descobrir que é porque nós somos humanos, somos imperfeitos, e não conseguimos fazer da melhor maneira. Somos dependentes para sair bem feito. Até o que Deus nos manda, nos revela, nem sempre conseguimos fazer como deve ser feito. Somos humanos e na condição humana nos tornamos imperfeitos, e esse é um conflito existencial que todo discípulo passa, hora ou outra. Se você ainda não passou, com certeza ainda vai passar. A decepção de fracassar, de não ser o que deveria ser, de não ser como Ele, de não se parecer com Ele e de ficar decepcionado. Mas dessa decepção, muitos participaram, e muitos servos de Deus, e todos, na verdade, que são sinceros e pretendem seguir a Jesus como bons talmidinhos, bons talmide, passaram e passam e sempre passarão. Paulo falou sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 7 e no versículo 15. E todo esse capítulo é muito interessante, aprendemos coisas importantes nele. Diz assim Paulo: o que eu quero, o que está dentro de mim fazer, na força do meu espírito, ou da revelação que eu tive, ou da palavra que eu recebi, o que eu quero, não consigo fazer. Mas aquilo que eu não quero, que eu rejeito, que eu reprovo, que eu digo que não é bom e que Deus não me mandou fazer, isso eu faço. Isso é uma guerra que existe dentro de todos nós. É um dilema, nos deixa estupefato. E isso, em épocas da nossa vida, nos paralisa, nos tranca, nos fecha, a nossa imperfeição. Mas Jesus disse para os que Ele chama, disse para aqueles e disse para todos os que Ele chama como discípulos seus: vinde a mim, é a mim que você tem que vir, e eu farei. É muito lindo, eu vos farei. Então, além de seguir, presta atenção, além de aprender, além de ouvir, além de tentar imitar, além de conhecer, de ter intimidade, nós precisamos de uma coisa mais forte, mais difícil: nos render. Ser discípulo é ser rendido. Por quê? Porque Ele não quer que eu faça, Ele quer fazer. Ele quer que eu entregue a Ele a minha experiência, o meu interior, com a experiência que eu adquiri, que você adquiriu dessa convivência e dessa intimidade. Ele quer que você entregue a Ele e vá a Ele e se renda completamente para que Ele use você, para que Ele faça por você. Então o discipulado fica muito mais interessante, o seguir e o servir fica muito mais interessante quando nós nos rendemos plenamente.
e deixamos que Ele faça. Isso só acontece com a rendição. Render-se a Jesus e fazer o que Ele quer, mas não fazer por nós mesmos, com a nossa vontade, com os nossos talentos, com a nossa capacidade intelectual, mas deixar que Ele faça. Quando Ele faz, quando você é rendido a Ele e Ele começa a fazer através de você, você vê que as coisas saem completamente diferentes daquela que você planejou, daquilo que a sua capacidade delimitou, daquilo que você pôs no papel, daquele que você pensou que sairia. Quando você se rende com todo o seu interior, com tudo que há em você, e você deixa Ele fazer, Ele inspirar, Ele conduzir. Quando você está rendido a Ele, você vê que a obra fica muito melhor, que o serviço é muito melhor, que o resultado extrapola a sua previsão. É isso que eu deixo para você hoje. Seja discípulo, aprenda tudo, viva na intimidade e depois de tudo isso renda-se e deixe Ele fazer. Não faça com a sua mente, não faça com a sua capacidade. Aprenda tudo. Coma o pó dos pés de Jesus. Siga Jesus. Pareça-se com Ele. E depois de tudo isso, entregue-se, renda-se, para que Ele faça através de você. Vamos ficar com esta palavra. Que Deus vos abençoe. Em nome de Jesus.